Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais um programa do nosso Júnior Laranja. Eu sou o Vlad e durante esse mês inteiro nós teremos uma programação dedicada para falar sobre segurança. Tanto segurança física quanto segurança mental, porque no final das contas a gente acredita que nós somos seres humanos integrados e vale a pena demais a gente falar sobre esses vários temas que garantem a continuidade do nosso trabalho. Hoje, em particular, trouxemos dois especialistas diretamente do Goiás para bater um papo conosco aqui. Um deles é o engenheiro de segurança da BIQ, o outro é instrutor do Senai de lá de Goiás e a gente vai conversar sobre a importância da cobertura nas linhas vivas. E durante toda a nossa programação, no mês de junho, nós teremos a nossa enviada, que falará com vários dos colaboradores para tratar um pouquinho sobre esses riscos do descuido. E ela é a Juliana Montenegro, que inclusive já está com um dos nossos colaboradores. Fala daí, Ju. Oi, Vladson, tudo bem? Eu estou aqui em campo e vamos contar aqui uma história para o risco do descuido. Se o nosso colaborador que está aqui do nosso lado não tivesse se precavido, poderia ter dado tudo errado. Wesley, tudo bem? Conta pra gente o que aconteceu. Fala também pra gente um pouquinho, há quanto tempo você está aqui na BIQ? Olá, tudo bem? Eu sou o Wesley, estou aqui na BIQ há 3 anos, né? Entrei para o 4º ano agora. E tratando sobre segurança, né? Nosso tema agora do mês de junho. Aconteceu um fato muito relevante. Alguns meses atrás a gente foi executar um serviço onde a gente faz a pré-PR embaixo. Quando eu subi para verificar o equipamento em cima, vi que a parte da carcaça do equipamento da gente, que a gente chama de conjunto polimérico, estava danificado. E isso é a resina epóxi, que é a carcaça que envolve o próprio equipamento, tinha acontecido um curto e acabou que estourou, né? Então, por medida de segurança, né, a gente utilizou a Police Stop Work, optou por não abrir, né, a minha equipe, para a gente estar fazendo um serviço de segurança. E a gente preferiu fazer o serviço de trabalho de outra maneira, para que não haja nenhum risco contra a gente e terceiros, né? É por isso que é tão importante estar sempre atento, né? Qualquer descuido pode estar tudo errado, não é isso, Wesley? Isso mesmo. Aqui você pode acertar várias vezes, mas descuido você não pode errar nenhuma vez, né? Então a gente tem que estar com a atenção redobrada a todo momento, para que a gente possa voltar para casa em segurança para os nossos familiares. Tá certo, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Tá ouvindo aí, né, pessoal? O risco do descuido. Caso ele não tivesse se cuidado, ter feito o stop work, como ele falou, poderia ter acontecido até mesmo uma fatalidade. E não é isso que a gente quer. Tô voltando contigo, Vladson. Trabalhar com eletricidade traz riscos à saúde e à integridade física dos seres humanos que lidam com ela. E no decorrer do tempo foram desenvolvidas várias técnicas, equipamentos para diminuir esses riscos de tratar com algo que é tão assustador para quem não é apropriado do ramo e do assunto. Nasce a Linha Viva, que é uma área exclusiva para trabalhar com redes energizadas, e para conversar conosco sobre esse tema em particular, nós trouxemos 2 seres humanos que são extremamente capazes para traduzir para a gente como lidar melhor com essa tão assustadora linha viva e rede energizada. Muitíssimo obrigado ao engenheiro de segurança do trabalho da BIQ Energia, que é um jogador de xadrez nato, pedalador, não pode ver uma estrada que sai aí de bicicleta pelo meio do mundo. Anderson Maia. Anderson, muitíssimo obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Vamos lá. Instrutor profissional do Senai Goiás, que é um ser humano apaixonado pelo universo de energia. Ele que dá aula em tudo que é canto por lá, fala de rede energizada e desenergizada. Ele gosta muito de estar em contato com a natureza, o que combina muito com a área de lecionar que ele escolheu. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade por estar aqui, Gilberto Ribeiro. Ok, obrigado. Gilberto, Anderson, vamos começar nosso bate-papo e eu já queria perguntar para vocês para que serve essas tais coberturas isolantes, que eu já ouvi nos bastidores uma fala e eu confesso que rede energizada, rede não energizada, quando fala de energia, para mim está tudo energizado, assim. Tem uma rede que não
Conta para nós, para que serve essa tal cobertura isolante? É bom porque pode tirar pau ímpar para dar a primeira resposta, né? A Pode gente falar, vai viu? fazer. Gilberto, fala para nós, fala. Fala aí. Essas coberturas da rede, quando eu trabalho com sistema energizado, e a gente denominou como linha viva, basicamente ela é o suporte que vai proteger o eletricista, né, de algum contato nesses pontos energizados. Então, as coberturas em si, ela tem essa função de isolar a parte energizada para que o eletricista possa trabalhar de forma mais segura, né? Então, essa proteção ela é essencial para o eletricista, na hora dele executar a atividade, analisando todo o sistema para poder trabalhar com totalmente segurança. Eu gosto sempre de falar que o eletricista tem que olhar isso como separar o trabalho como diferença de potencial, seja entre duas fases, seja a fase terra, ele trabalhar com o isolamento adequado para que ele tenha trabalhar focado naquele centro, né? Visualizando isso e dando uma segurança a ele, sempre que ele perceber que há uma diferença de potencial, ele vai ter que colocar uma cobertura, seja para duplar essa condição, né? Eu posso muito bem duplar essa condição para que ele possa ter uma segurança maior ainda em termos de não ter nenhum contato energizado, certo? Várias pessoas que estão nos assistindo não são eletricistas, então elas acabam não conhecendo vários dos termos que você trouxe. Eu, por exemplo, estava ouvindo aqui de forma atenta e estava me perguntando internamente, vala-me Deus, o que é que ele está dizendo? Né? Porque eu não entendi a metade da explicação. Faz sentido, porque no final das contas, a resposta, pensando no eletricista, ele vai compreender muito melhor inclusive a terminologia, né? Mas do lado de cá tem um monte de outros curiosos, assim como eu, para entender sobre amenidades desse negócio também. E uma das coisas que quando você começou a falar, Gilberto, me veio à mente, foi tipo assim, qual é o máximo do nível de tensão que um eletricista ele trabalha? Na linha viva, eu posso trabalhar na média tensão, aí a partir de 13,8 kV, ou seja, um isolamento de 15 kV, que na verdade é 15 mil volts, e posso isso aí até 800 mil volts, certo? Eu posso trabalhar em linha viva. Aí eu vou depender do método que eu vou trabalhar, né? Existem 3 métodos que a gente trabalha. Existe o método ao potencial, o método ao contato e o método à distância, né? Então, para cada situação, eu vou escolher o método mais adequado. Embora que o método ao contato, né, eu vou ter um limite que eu vou trabalhar aí até 34,5. Acima disso, eu vou ter que trabalhar numa tensão com método à distância ou ao potencial, que são outros métodos de trabalho na linha viva. Então, eu tenho que trabalhar em... Mas um exemplo melhor aí para entender, vamos voltar para a casa né, nas nossas casas. Quando você compra um equipamento, seja uma geladeira, seja uma televisão, o fabricante ele vai fabricar uma barreira para você não ter o contato nela de energizado. Então, toda aquela parte envelopada de PVC ou de plástico que tem na televisão, o fabricante diz assim, isso aqui é para você poder tocar a mão e não ter esse toque diretamente na parte energizada desse equipamento. Para nós, eletricistas, que está trabalhando com a rede energizada, da mesma forma, eu vou ter as coberturas para poder trabalhar seguro, sabendo que dentro dessa cobertura existe um componente energizado. Anderson, eu estou aqui fazendo... Assim, só complementando... Eu estou fazendo um cálculo aqui, me deu um pouco de medo com a resposta do Gilberto. Eu queria que você complementasse, por gentileza, mas deixa eu só te fazer uma análise do leigo, do lado de cá, tá certo? A minha energia ela é 220 volts. E se por um acaso... no meu caso, eu moro no Ceará, né? 220 aqui, não tem uma 110. Se eu errar, se eu fizer uma bobagem e eu tomar um choque, é um choque desgraçado, é uma vontade de morrer antes do cabo terminar o choque.
O Gilberto falou que vocês lidam com até 800 mil volts. Assim, o espaço para o equívoco ele é zero. Exato. E aí entra essa primeira pergunta que você fez com relação à questão da necessidade das coberturas. As coberturas elas têm esse propósito de proteger, né, a integridade, como você bem começou na sua fala, que a integridade do nosso funcionário, de você eletricista, ela depende das boas escolhas que você faz. Então, as coberturas, elas são um dos principais itens de segurança para garantir essa integridade, né? Eu tenho aquele ponto que é energizado, então aquele ponto energizado, ele precisa ser protegido para que eu não venha a tocar diretamente naquele ponto energizado, protegendo qualquer parte. E não só a questão da forma de trabalhar, né, o processo de trabalho, mas como um toque acidental. Às vezes, eu tenho na minha cabeça que eu não posso tocar naquele ponto específico. Por isso, eu fui lá e coloquei uma cobertura. Mas eu tenho que planejar que, acidentalmente, eu posso tocar naquele ponto energizado. Então, eu tenho que prever isso e isolar toda e qualquer parte que possa vir a trazer um risco para a minha integridade, para a minha pessoa, enquanto atuador naquele ponto, né? Basicamente, a gente precisa estar bem atento, né? Então, tem que fazer uma análise do risco, né? Que no nosso meio, a gente chama de análise preliminar de risco. Antes de iniciar minha atividade, a gente faz essa análise. Todo eletricista é treinado, habilitado para fazer isso, ok? Não, demais. Eu acredito que esse cuidado com risco eminente, por exemplo, eu lidando com 220 volts, se eu tomar um choque, é horrível, coração, falta sair pela boca, vontade de sair correndo, é desesperadora. Imagina acontecer sei lá, um equívoco numa rede energizada que está passando aí 1000 voltagens diferentes, não tem desculpa, né? Exato. Exatamente. O espaço para o erro ele é zero. Praticamente você precisa mitigar isso de uma forma de não acontecer. Não pode ocorrer. Vocês estão expostos, né? Quem lida com rede energizada acaba exposto às intempéries do tempo, né? Chuva, sol, a árvore, pássaro. Tem uma infinidade de coisas possíveis aí que, de alguma forma, eu imagino que isso tenha intercorrência na rede energizada. Tem uma periodicidade de higienização desses equipamentos, dessas coberturas isolantes? Sim. Essa periodicidade de limpeza ela precisa ser aí por volta dos 30 dias, mas caso se faça necessário, se tiver alguma coisa que seja, né, a cobertura, eu não consiga ter uma visualização adequada, porque todo equipamento ele precisa ser visualizado, né, ter uma inspeção pelo usuário, e nessa inspeção eu preciso ter a visualização plena de que o equipamento ele está apto, ele está bom, ele está adequado para o uso. Então, a gente tem essa necessidade. Se ele está muito sujo, a gente já para e limpa. Se ele está de uma forma que não está tão sujo, mas eu preciso manter uma periodicidade aí de 30 em 30 dias, mais ou menos. Certo, Gilberto? Certo, sim. Depende muito da condição, da localização que está trabalhando. Eu trabalhei em São Paulo e nós tínhamos que lavar esse equipamento uma vez por semana, por causa da poluição. Exato. O material acaba você reduzindo esse tempo, porque senão o risco aumenta. Exatamente. Então, aí entra toda uma análise do próprio eletricista, né? E o usuário daquele equipamento, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele está vendo, ele está em contato direto com aquele equipamento. Vocês usam um termo que é um ensaio, que é dielétrico. Explica para a gente o que é. O dielétrico nada mais é do que eu tenho uma cobertura, né? Então, a cobertura ela tem um isolamento. E esse isolamento a gente configura como uma situação dielétrica. É o máximo de isolamento desse equipamento, tá? Então, tem como eu mensurar isso através de teste dessa cobertura do equipamento
para saber se ele realmente está dentro daquele padrão de isolamento em termos de nível de tensão. Então, se ele tem uma luva, essa luva, o fabricante já dá uma condição, em termos de classificação, qual o nível de tensão que ele vai usar para cada situação. Então, eu vou ter luvas que vai isolar para 15 kV, para 20 kV e assim por diante. E aí ela é classificada. E aí, nessa classificação, eu tenho que fazer um reteste, né? Dependendo do equipamento, eu vou ter um reteste a cada 6 meses ou 1 ano, né? Para poder dar uma garantia de que esse equipamento tá dentro daquele padrão que o fabricante determinou, tá? E sem contar também a avaliação do eletricista em termos de avaria desse equipamento, que ele pode ser danificado nesse percorrer e aí ele tem que ser retirado, substituído, né? certo? O Gilberto falou de 6 meses a 1 ano, mas tem um prazo máximo para esses ensaios acontecerem? 1 ano. 1 ano ele precisa ser testado, né, de ano em ano, né, 12 em 12 anos no máximo, ele precisa ser testado. E aí outros 6 meses, vai depender do equipamento, da luva e tudo, do material que ele é fabricado. Então, em outras palavras, para que aquele material ele não precise ser atuado no campo, né, vamos supor, para eu saber se ele está realmente apto, se eu posso colocar na rede, a gente faz esses testes dielétricos, né? Justamente eu faço ele em laboratório, justamente para que eu garanta a segurança e a efetividade de que aquele equipamento vai cumprir para que ele foi produzido, né, no momento se for necessário o uso dele no campo, né? Então, eu estou garantindo, ó, esse equipamento ele está laudado, está apto, pode ser usado no campo. Eu sou do segmento de marketing, então eu acabo dando atenção para aquilo que é design, né? Eu percebo que vocês usam muito nos equipamentos isolantes, vocês usam muito o equipamento da cor laranja. Eu agora, né, estando apropriado um pouquinho mais com o assunto e perto de vocês, eu percebo que tem algo além da estética, porque eu achei que só combinava o cinza com laranja, o azul com laranja, por isso a turma usava a paleta de cores aí para poder combinar. Mas parece que tem um porquê além dessa coisa estética ou de beleza, né, assim, de design. Por que se utiliza o laranja na grande e esmagadora maioria das vezes aí nos equipamentos de proteção? A cor laranja, ela garante uma melhor visualização, né? Então, o equipamento, eu preciso, como a gente tocou no ponto lá atrás, nós precisamos principalmente o eletricista que está de frente ali para o ponto de risco, ele precisa ter uma visualização muito grande da área que está sendo protegida, da área que ele vai atuar. Então, a cor laranja, ele garante essa visualização melhor. Então, basicamente a explicação, o motivo da cor laranja é essa. Gilberto, pode complementar, por favor. Tem um porquê, além sei lá, tem uma psicologia de cor incluída. Qual é o significado desse negócio aí? Olha, a cor laranja é a mesma coisa da sinalização de trânsito, né? Então, a gente vê todos os EPI, os equipamentos, acabam indo para esse lado, porque o laranja em si ele tem um reflexo para quem está longe, ele vai visualizar isso com mais intensidade, né? A gente observar na natureza, a gente não tem muito como o laranja se camuflar, né? Parece que, de acordo com as cores da natureza, ele vai se destacar de alguma forma. Com certeza, né? Então, o laranja dá essa visibilidade muito maior, tanto para quem está embaixo, né, olhando o eletricista ou acompanhando o trabalho, como o próprio eletricista vai ter uma visão melhor e em termos de reflexo, né? O sol bate no laranja, ele não vai ter um reflexo tão intenso como se fosse outra cor, né? Exatamente. Os cones, né, Gilberto? Os cones de trânsito, né, cor laranja, são os cones que um item importante que a gente usa também para a proteção dos eletricistas. Então, a visualização dele dá uma distância considerável a ponto da pessoa conseguir visualizar legal o que está acontecendo à frente.
Sim, eu vou fazer uma outra pergunta pensando no leigo do lado de cá, tá certo? Vocês falaram Certo. sobre um negócio de rede energizada que é assustador, fala até 800.000 volts, que é um negócio que dá logo um frio na barriga. Só de ouvir falar, imagina de manusear, de lidar. A pessoa precisa estar muito apta para poder lidar com esse negócio de maneira que ela se sinta confiante, confortável para lidar com aquele nível de voltagem, aquele nível de tensão. Para completar, vocês ainda têm um negócio de dizer que tem os cabos que têm alma e os que não têm alma. Ajuda nós. O que é um cabo que tem alma? O que é um cabo que não tem alma? O, É engraçado, né? Porque essa situação, isso é uma padronização de fabricante, né? E é normatizado também. Então, o cabo sem alma, né? É aquele cabo que é só, vamos dizer, um condutor de alumínio, que a maioria das redes de alta tensão usa, né? O alumínio precisa de algo que vai dar um suporte melhor para ele, em termos de tração e de sustentabilidade, de sustentar esse cabo. Então, só o alumínio em si, ele não vai dar essa total confiança. Então, eu coloco a alma, que é, na verdade, um fio de aço, né? Um fio de aço envolto por esse alumínio, e aí a gente chama isso sem alma ou com alma. Quando ele é sem alma, é porque não tem esse fio de aço complementando essa sustentação. E aí, com alma, ele vai ter lá esses fios de aço, 1, 2, 3, 4, 7, aí dependendo da bitola do cabo. Tá? Então, Anderson, Ou seja, a alma com alma ou sem é alma? com alma. com a alma aumenta a resistência, né? Vocês são destemidos demais. Vocês mexem com alma, mexem com a tensão do outro mundo. Vocês são corajosos para poder mamar numa onça. Obrigado de verdade pela entrega de vocês, porque sem ter pessoas capazes e com esse nível de conhecimento e de determinação, né? Porque no final das contas, a determinação de vocês garante a energia pelo meio do mundo aí. Eu penso que se me dissesse assim, Vlad, sobe ali naquela torre ali, mexe naquele fio ali que tem só 5.000 volts ali naquele. Eu acho que eu morreria antes de subir na torre, antes de pegar naquele negócio, né? Então, obrigado pelo serviço de vocês, porque sem ele a gente teria várias dificuldades. O Anderson trouxe, inclusive, no começo, falando sobre não descontinuar o serviço para o cliente, né? Imagina se todas as vezes que fosse necessário fazer algum tipo de manutenção, precisasse dar uma desligadinha na energia, isso seria um prejuízo fora da curva aí. Exatamente. Traz uma comodidade muito grande, né? Esse tipo de atividade traz um benefício para a sociedade. Estamos aí justamente para isso, né? Para trazer qualidade hoje em dia, ainda mais nesse mundo tão tecnológico, onde tudo nós precisamos de energia, né? E o ponto principal é trazer isso para o cliente e trazer para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, essa segurança, né? Essa segurança que estar com o equipamento correto, na forma correta, higienizado, zelar por aquele equipamento, né? De forma que a gente possa, quando eu precisar desse equipamento, ele atuar da forma que ele foi produzido para aquela atividade específica. Né? Então, obrigado aí por tudo e estamos à disposição, viu? Muito bom. Antes, Gilberto, muitíssimo obrigado mais uma vez. Gilberto, por favor, suas considerações finais aí, meu irmão. Eu tenho que agradecer pela participação e dizer que essa área é uma área muito importante, né, para o nosso sistema elétrico. A linha viva é fundamental e os profissionais que trabalham nessa área é cuidar de cada um, né? Sempre isso é muito importante. Eu gosto de dizer que existe um aparelho para o eletricista que é chamado desconfiômetro. Ele tem que desconfiar o tempo todo na atividade dele com segurança. Essa é a parte mais importante. Muito bom. Muitíssimo obrigado aí pelo saber de vocês e pelo tempo dedicado também para esse bate-papo aqui. Ok. Obrigadão. Tchau. E vamos na dica do dia. Hoje nós vamos ver os equipamentos que não podem faltar na sua manutenção.
E a gente vai começar com elas, as luvas isolantes. Pra que eu te pergunto? Não precisa. Meu amigo, esse negócio de luva é pros fracos. Por mesmo a gente sentir a eletricidade passando dentro da gente. A gente fica vivo, trabalha melhor. Vai por mim. Agora a gente vai pro item 2. Eu tô falando dele. O capacete. O capacete pesa, deixa a cabeça quente, nada melhor que, ó. Não tem nada melhor, meus amigos, do que deixar a cabeça livre durante o processo de manutenção. E é por isso que, ó, o próximo item da nossa lista, claro, não podia deixar de ser o óculos de proteção. Eu tô ficando cego, não é doido não, meu irmão. É por isso que eu não deixo de usar o meu bom óculos de grau, que é pra não poder deixar de enxergar os fios. Por isso, se você for cegueta que nem eu, você não deixa de usar o bom óculos de grau. Chegamos no item bom, o item que eu mais gosto, meus amigos. Eu não posso deixar de falar da vestimenta apropriada. E claro, pra gente ser visto lá de cima, nada melhor do que um bom casaco chamativo, eletrizante. Nada melhor do que um casaco chocante pra gente poder ser visto por todo mundo. Afinal, a gente tem que mostrar o nosso trabalho de qualidade. Então é por isso, meus amigos, que a gente não pode deixar de usar uma boa vestimenta. Meus amigos, e pra gente fechar essa lista com chave de ouro, a gente vai falar deles, os calçados isolantes. E pra isolar de verdade, nada melhor do que a boa borracha, ó, da chinela havaiana. Essa aqui é a melhor coisa que se tem para poder trabalhar em manutenção. Se eu fosse você, eu não esqueci. Assim como eu tô esquecendo aqui também, ó. E pra gente terminar, eu quero deixar com vocês um exemplo maravilhoso que eu vi esses dias na internet de um amigo meu que eu conheci. Inclusive, eu acho que eu vou pegar um treinamento com ele. O Eletrofeio vai ficando por aí, a gente se vê numa próxima faísca! E como que é bom, merece ser valorizado, nós criamos um quadro que vai acontecer no decorrer de toda a nossa programação do mês de junho, nesse Junho Laranja, que é para você apresentar suas boas práticas. Então, confere aí o Se Amostramento. Olá, me chamo Juan Moreno, sou técnico do Grupo A, empresa BIQ. Nós temos o costume de todo dia pela manhã realizar conferências dos laudos elétricos dos nossos materiais, realizar o checklist do material encontrado na viatura e na própria viatura, para que possamos passar o dia trabalhando com segurança e que não ocorra nada demais no nosso decorrer do dia. A importância de, ao chegar no local, verificar bem para realizar uma boa pré-PR, uma PR, verificar terceiros, local onde se estaciona o carro, local onde se anda, estrutura em qual você trabalha, para que possamos trabalhar com segurança e ter um dia de trabalho normal e voltar para casa bem. Esse é o meu Se Amostramento. Para participar é muito fácil. Basta você enviar o seu vídeo para esse QR Code que está aqui na tela e garantir o seu momento de se amostrar para os outros colaboradores. No final das contas, tem aquele benchmark interessante, né? Porque você tem uma coisa que vale a pena ser disseminada. Além disso, dá para mostrar para a família, dá para fazer o se amostramento. Durante toda a nossa programação aqui no Junho Laranja, nós teremos premiações que serão distribuídas na nossa festona de encerramento. Para participar é muito simples, nós desenvolvemos um quiz que você pode chegar lá e fazer suas respostas de acordo com o seu entendimento sobre todos os conteúdos que estão rolando por aqui. Obviamente, nós teremos várias outras formas de premiar, então garante a sua participação, é muito importante o seu engajamento, seja você sozinho, seja a sua base, seja a sua equipe, seja você líder, garanta a participação, porque isso mais cedo ou mais tarde vai ser reconhecido, afinal a gente está aqui para isso, tá certo? A gente queria fazer um agradecimento especial à Max Frota, que garante, junto com a BIQ, essa programação classudíssima, nesse esquema aqui de estúdio, cor charmosa, todo mundo feliz e a produção a cor mais linda do mundo. E a gente se encontra de volta aqui no dia 13 para falar sobre saúde emocional, então garante a sua participação e até lá.